E é interessante como Jesus, ele brinca com isso, não é? Ele foi fiel. 3 anos, ele foi formando os discípulos. Por isso é importante nós verificarmos que a formação ela é permanente. Não podemos descuidar com um minuto. A formação ela é permanente. Vejam, Jesus esteve 3 anos junto com os 12. Não foi suficiente para eles entenderem o transcendente dos projetos de Jesus. No momento onde ele mais necessitou, o próprio Pedro, que foi escolhido, negou. Onde eles estavam na cruz? Quem restou? Os que acompanharam. As mulheres foram fiéis. É linda as narrações do dia de Páscoa, não? A beleza de você ver assim, que logo de madrugada as mulheres foram ao culto. E aí, o encontro com Jesus, o envio, vai dizer aos meus discípulos, e elas correm, elas não vão lentamente, elas correm. E a beleza é que depois em João vem ali Pedro e João. João chegou primeiro. Mas esperou Pedro chegar. Como é importante a reverência, o respeito. Importante. Esse detalhe é muito importante, porque ele era o discípulo mais jovem, ele inclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Mas ele estava lá com Maria e as mulheres ao pé da cruz. E foi dito a ele: eis aí a tua mãe. Foi dito ali, teve o diálogo sofrido. Mulher, eis aí o filho, eis aí a tua mãe. A beleza. Mas aquele menino esperou. Pedro foi e olhou, como o tempo todo, tanto que ainda precisa 40 dias, temos os 50 dias até Pentecostes, de aula de reforço. Aula de reforço. Ele não entendeu. Jesus teve que repetir um monte de coisa que já tinha feito, só que agora ele já estava a nível transcendente, ele já ressuscitou. Ele não tinha mais necessidade de comer, mas ele foi à beira do lago. O que ele disse para as mulheres? Que eles se dirijam para a... Onde é a tua Galileia? Como diz o Papa Francisco, a tua comunidade é a tua Galileia. A tua comunidade é o local do encontro. A Galileia. É ali onde Jesus vai recapitular tudo que ele já tinha feito. Por isso a formação permanente ela é importante. Nós temos que estar sempre, porque de vez em quando adormecemos, como os discípulos dormiram, e a necessidade de correr. As mulheres correram. Mas o discípulo mais jovem, ele entrou e ele entendeu tudo. Aí nos mostra que maturidade é muito relativa. O jovem, ele pode se apaixonar e fazer essa experiência linda, como foi o caso desse jovem lá da região do Belluno, da região do norte da Itália, do Vêneto, onde seus pais agricultores, pobres, sim, mas descobriu a sua vocação, João 22. Ele descobriu e foi fiel à sua música. Quem poderia dizer que aquele menino que estava ali um dia seria um bispo, ele seria um núncio apostólico em Paris, na Turquia, ele é responsável por um ramo beneditino, inclusive, porque quando ele é núncio apostólico na Turquia, ele percebe a dificuldade, porque Istambul é uma cidade muito complexa, porque tem o cristianismo, tem o islamismo e tem o judaísmo, onde o resto de Israel ali se locou, porque é justamente naquela região que nós fomos encontrar ainda a casa de Maria, porque muitos quando saem em peregrinações podem fazer essa visita. E ele percebeu que havia necessidade desse diálogo. Então ele criou os beneditinos
Olivetanos Vitae-Pax, para tratar da vida e da paz, do ecumenismo. E aí foram fundados na Bélgica, foi fundado na Inglaterra, em Londres, em Rotterdam, no Brasil, nos Estados Unidos, no Havaí, e tantos outros lugares onde havia necessidade, fruto também desse homem tão simples. Mas ele era jovem, ele soube dar o sim. É importante para você. Jesus ele nos vai fazendo surpresa. No mesmo dia, nós temos ainda em Lucas os discípulos voltando para casa tristes. E o cristão não pode ser triste. Quem fez uma experiência profunda de Jesus não pode ser triste. Não pode voltar para casa. E os discípulos estavam voltando para Emaús. E Jesus de novo, ele vai lá e entra no meio. Né? E daí começa. Por quê? Ah, mas só tu mesmo sabe o que está acontecendo? Eu estou tratando do processo canônico já, de canonização do Paulinho. A partir de Moisés, ele foi explicando as Escrituras, o amor pelas Escrituras. A aula de reforços, os discípulos não entenderam a história da salvação, tudo que Jesus já tinha passado. E ele vai até a cidade, e ali na entrada, ele faz de conta que quer ir para outro lugar, e os discípulos falaram para ele o quê? Fica conosco. Fica conosco, Senhor Jesus. E nós temos que convidar sempre, na minha comunidade, na minha vida, fica conosco, Senhor. Fica, Senhor. Pode ser tarde para a minha salvação, para fazer essa experiência profunda com o Senhor. Você quer ser um consagrado, você tem que se configurar com o Senhor. E é interessante que ele entra e se coloca à mesa. E os discípulos só vão reconhecê-lo a partir da fração do pão. A primeira leitura nos fala que é uma carta magna para a vida consagrada. É o texto por excelência que Santo Agostinho utilizou para escrever a sua regra de vida. Uma das primeiras regras de vida, de comunidade no Ocidente. E vale a pena estudá-la, porque fala muito sobre a vida fraterna. E qual é a comunidade que não tem problema, às vezes, em relações ou da vida fraterna? Não existe. Até São Bento usou toda a regra de Santo Agostinho, na regra de São Bento, que ele ficou mas apaixonado. Ele disse, vou colocar meus monges na linha, utilizando as receitas de Santo Agostinho. E utilizou. É lindo. Outro dia eu estava celebrando, em janeiro tive um congresso latino-americano caribenho dos agostinianos, e a gente trabalhou o mês inteiro ali e tal, e a gente ia falando e falava, puxa, como é que o senhor vai? Eu falei, porque São Bento pegou tudo de vocês, gente. Né? E a gente tem que viver, não adianta só ler, é ler e viver. E vejam, os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizaram. E depois, Santo Agostinho ainda vai utilizar o capítulo 4, eles tinham tudo em comum. Ali está a essência da teologia da vida consagrada, da primeira regra de vida no Ocidente, que nos mostra que Jesus, ele, já no primeiro dia, ele se reúne em torno da mesa, e é na fração do pão. É impossível viver sem a Eucaristia. Força da Eucaristia. Podemos ver que João Paulo II, um jovem que perdeu a sua mãe tão cedo, mas era apaixonado pela Eucaristia. Foi ordenado, fez sua teologia, filosofia, teologia, escondido. Ele não teve o privilégio, como nós, que no dia da ordenação, seja presbiteral como diaconal, nós temos uma bela festa, não é verdade? Na catedral, ainda tem festa, não sei o que mais. Ele não teve tudo reservado. E quem diria que aquele menino seria um bispo, um cardeal e um papa?
Porque dentro do seu coração ele tinha claro, não tenhais medo. E alimentou sempre a sua vida com a Eucaristia. Em todas as partes, era criativo, voava. Acho que João Paulo II precisava colocar uma corda e uma pedra, porque a sua imaginação voava solta. Estava sempre voando. Era no esporte, era na dramaturgia, era dentro da área acadêmica. Ele conseguia se mover em todas as partes, porque era um homem, e ali ele ia formando os homens. Ele não tinha medo, mas é na Eucaristia. E foi na Eucaristia. Então, o Evangelho de João nos fala que ele esteve ali no primeiro dia. E ainda por cima podemos ver a beleza quando ele diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ele está sempre nos enviando, temos que estar sempre em marcha. Somos peregrinos. E ele diz: a paz esteja convosco. Soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo? Já fez a tua experiência? Já foi batizado? Vive intensamente? Leva para o povo de Deus? Está evangelizando? Está dando testemunho? Está vivendo de verdade isso? Olha o que ele diz: recebei o Espírito Santo. E como que vivemos a nossa vida de amor? Porque ele diz depois, aqui a gente pode perceber, é extraído o sacramento da confirmação e o sacramento da reconciliação. A quem perdoar os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoar, eles serão retidos. E o texto diz: Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram. Depois vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca de pregos em tuas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Temos Tomé aqui entre nós? Tem algum Tomé aqui? É evidente que não vai levantar a mão, né? Tem fariseu, tem hipócrita aqui? Está cheio, né? Cheio. Ele queria, e muitos ainda querem fazer isso. Tem que colocar ali. Mas Jesus não deixou passar. 8 dias depois, de novo, os discípulos estavam reunidos. O que Jesus fez? A paz esteja conosco. Ele deixa claro que nós somos chamados para ser homens e mulheres da paz, para levar a paz. Por mais que haja conflitos, não podemos perder a paz. É fundamental na vida. Acreditar. Deus não abandona. Prova. Mas aí que você vê. Ninguém tem maior amor aquele que dá vida para eles. Não buscamos mais servos, mas amigos. Amigos. E o Senhor se apresenta. Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. E o que Tomé respondeu? Senhor e meu Deus. Eu creio que é uma jaculatória que a gente repete muito, não é verdade? Meus irmãos, temos que estar sempre mergulhados nessa experiência profunda com o Senhor. Porque Jesus, que não haja necessidade de nós escutarmos de Jesus falar, acreditar sobre o que me visto. Temos que mergulhar nesse grande mistério, a beleza do amor de Deus, esse Deus que vem ao nosso encontro, e Ele vem ao nosso encontro. Por isso que nós temos que viver bem a vida fraterna. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos faz nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha, nem murcha, e que é reservada para vós dos céus. Nós somos chamados para a santidade. E hoje nós temos a canonização de João 23, esse homem que em 1959, quando foi fazer uma visita para os monjinhos de São Paulo, fora dos muros. E lá, assim brincando, o Espírito Santo chuva. Ele teve a inspiração de declarar um concílio e abriu em 1962.
Como o Papa Francisco hoje nos falou, como é que ele disse hoje? Que o Espírito Santo o guiava. E ele sabia, ele se deixava ser guiado pelo Espírito Santo. Como? Guia e guiar. A importância desse homem que soube muito, que deu uma resposta muito. E João Paulo II, esse homem que todos se apaixonavam. Vocês viram como ficou Roma, não? Meu Deus do céu. Uma loucura. Ontem eu fiquei de plantão na Globo News e depois do Padre Sérgio, porque as matérias saem tudo truncadas e erradas, se você não está lá dando assessoria, né? E todos os jornalistas perguntavam, mas por que esse povo? Não tem nada que fazer em casa. Todo mundo ali, né? E o meu pessoal aqui do Rio, que está lá mandando em hora real, momentos reais, tudo que estava acontecendo, a beleza da concentração, a beleza do amor. E eles entenderam que a juventude é apaixonada por Paulo II. A jornada mundial da juventude, as famílias e tantos outros segmentos. Por isso eu não quero me prolongar, mas eu queria fazer hoje uma dinâmica um pouco diferente. Eu pediria para umas 2 ou 3 pessoas que dessem o seu testemunho de João Paulo II. Onde é que está Ronete? Ronete está aqui, vem cá. Comunidade Shalom nasceu de uma experiência pessoal com João Paulo II. Então eu pediria que a Ronete nos dê um testemunho da comunidade. Hã? Eu sou assim, eu sou doido, desculpem. Foi bem preparado, né? Então você já também o que eu vou dizer. Mas assim, a parte de João Paulo II para nós, ele é um pai. Na verdade, ele é um grande sinal da misericórdia de Deus em nossas vidas. O nosso fundador Moisés, ele conta que a nossa vocação nasceu aos pés de João Paulo II. Quando João Paulo II esteve aqui no Brasil em 80, e foi celebrar o ano eucarístico em Fortaleza, lá o Moisés, com apenas 20 anos de idade nessa época, foi convidado pelo arcebispo cardeal Dom Luiz Rochaide para dar um presente ao Papa na hora da Santa Missa. E aí ele disse, o que é que eu vou dar ao Papa? Um jovem de 20 anos, o que poderia dar ao Papa? Lembrando que naquela época o Papa não era o Papa Francisco, todos nós já podemos chegar perto dele, né? O Papa era o Papa, a gente vai não sabia nem o nome direito, então a mãe era a distância que a gente vivia, né? E aí então eu não sabia o que fazer. Então, Dona Luísa disse para ele, ele perguntou para Dona Luísa, Dona Luísa, o que eu posso dar ao Papa? Eu só tenho 20 anos, o que eu daria ao Papa? Ele fez, não sei, vai rezar e pergunta a Deus o que um jovem de 20 anos poderia dar ao Papa. E assim o Moisés fez, ele foi rezar e foi perguntar a Deus o que é que ele poderia dar ao Papa de presente, em nome dos jovens da Arquidiocese de Fortaleza. E o Senhor, em oração, Deus dizia para ele, oferte a sua vida para evangelizar os outros jovens. E assim ele escreveu uma carta, fez um pergaminho com a carta e deu ao Papa João Paulo II, dizendo na carta que, a partir daquele momento, a vida dele, a juventude dele, seria ofertada para evangelizar todos os jovens que estavam afastados da igreja, os que nunca ouviram falar de Jesus, os que eram católicos que estavam afastados, mas também aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Enfim, a juventude dele era ofertada para que outros conhecessem a Deus. E, desculpa, o Moisés conta que nesse momento que ele entregou o presente ao Papa, João Paulo II colocou a mão sobre a cabeça dele e disse alguma coisa que ele não lembra, recebeu o texto do Papa, que ele não sabe nem a cor do texto, porque ele não sabe o que fez com o texto, ele não lembra de absolutamente nada. O que ele lembra é que nesse momento ele tem certeza que ele solidificou e confirmou o chamado que Deus fazia a ele a fundar. Ele nem sabia que negócio, ele nem pensava em fundar, mas ali naquele momento Deus dava a ele a graça da vocação do carisma Shalom. Porque a partir daquele momento Moisés saiu dali decidido para que a vida dele fosse uma oferta agradável a Deus e fosse evangelizar todos os jovens do mundo inteiro. E consequentemente ele teve a primeira ideia de começar com a lanchonete, aonde os jovens viriam.
2 anos depois, sem nenhuma pretensão e nem sem se dar conta das datas, né, cronológicas, dia 9 de julho de 1982, que foram 2 anos depois desse momento, nós estávamos inaugurando a primeira lanchonete Shalom com Dona Luísa Lochard. E ali se começou o grande trabalho de evangelização em vista da juventude com o Papa. Então, para nós, o Papa João Paulo II, ele é o pai da nossa vocação. E nós sabemos que a vocação Shalom é um bebezinho diante da igreja, mas esse bebezinho foi dado forma, veio à luz, veio ao mundo, aos pés de João Paulo II na igreja. E por isso, o dia de hoje para nós, Dom Roberto, que também o Evangelho de hoje é o fundamento bíblico da nossa vocação. Então, para nós, o dia de hoje é assim, para todos nós como igreja, né? Mas eu estou testemunhando da vocação Shalom. Para nós, o dia de hoje é um dia assim que não nos cabemos em nós. Quando a Marlene falava aqui que era um dia de alegria, que estava todo mundo muito feliz, eu digo, meu Deus, é verdade, todos nós estamos muito felizes, né? E teríamos muito para testemunhar da misericórdia de Deus em nossas vidas. Muito, muito, muito mesmo. Nós somos Shalom como igreja, e nós costumamos dizer que nós somos Shalom porque somos igreja católica. E que coisa linda é a nossa igreja católica. Eu aprendi a amar essa igreja, ver essa igreja, a beleza dessa igreja, com João Paulo II. Esse é o meu testemunho pessoal. Amo João Paulo, era minha vida, tudo que ele sonhou, por tudo que ele plantou, por tudo que ele acreditou, porque é o que eu acredito também, é o que nós acreditamos. Então, também nesse mesmo espírito, a gente se doa por causa desse homem que não teve medo de dar a sua vida. Esse é um testemunho na comunidade, pouco resumido. Obrigada, é isso aí. Então, pode ser algumas, então, feminino, agora masculino. Eu chamo Vinícius para que ele fale um pouco. Ele tem algumas experiências, com certeza, delas sobre João Paulo II. O bom é pegar no pulo, senão não vai. Se a Shalom é um bebezinho, eu sou um embrião, né? Essa é a intenção. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Em 1980, em Lourdes, pela primeira vez, ele tinha um carinho muito especial com as bodas de Caná, e ele pela primeira vez falou a expressão servos de Caná. Então a comunidade hoje, servos de Caná, ela tem esse nome, existe em função de João Paulo II. E o carinho dele era tão grande por esse evangelho, que ele elevou esse evangelho à categoria de mistério luminoso do Rosário em 2002. O nosso carinho por João Paulo II é tão grande porque ele nos acompanha em cada missão. E toda vez que nós entramos em algum lugar para fazer missão, ele vai conosco e ele sempre abre as portas. Assim foi quando nós saímos de Saquarema e viemos para o Rio de Janeiro. E Dom Roberto nem sabia disso. Quando ele nos acolheu, ele puxou da gaveta a relíquia de João Paulo II, assim como também deu para vocês, e aquilo foi um marco na nossa história. Nós somos testemunhas de pequenos milagres que João Paulo II tem realizado. Agora, depois de hoje, podemos falar abertamente, né, da como beato. Pequenos milagres, principalmente o milagre da efusão do amor. Nós acreditamos que existe essa graça da efusão do amor. Na Domino et Vivificante, ele fala que a efusão do amor há de redimir a face da terra. Ele realmente acreditava nessa efusão do amor. E nós já fizemos a experiência, Dom Roberto, de diante de famílias muito fechadas, famílias que não tinham nenhuma chance de voltar a ter um relacionamento sadio. E quando nós invocamos a intercessão do Beato e agora São João Paulo II, um milagre de amor acontecia dentro daquela casa. Então fizemos essa experiência no São Carlos, acabamos de fazer uma experiência agora em Senador Camará. Nós ficamos chocados com a capacidade de João Paulo II reunir jovens. Vocês não têm ideia de quando nós chegamos lá em Senador Camará, lá em Viegas, não tinha sequer, assim, pouquíssimos jovens. E no encerramento, quando o Dom Roberto foi celebrar lá, é impressionante como João Paulo II, ele trabalha nos bastidores.
Então, o nosso testemunho é muito vivencial e prático. Eu diria que, e vocês sabem disso, a cada coisa que nós fizermos a partir de hoje, vocês já fazem isso, mas caminhemos com a intercessão de São João Paulo II, porque ele não para. Duvido muito que ele esteja parado no céu. Ele faz parte do time Santa Teresinha. Ele vai continuar viajando e peregrinando. E ele entra conosco em cada lugar. E esse não tenhais medo, gente, ele abre portas e ele faz o traficante baixar a arma. Acredite, ele abre portas e faz o traficante baixar armas para que a palavra de Deus seja anunciada. Então, São João Paulo II, rogai por nós. Nós aproveitamos para agradecer a comunidade, onde Dom Orani, os bispos, ficaram muito impressionados porque eles não só fizeram uma bela evangelização, mas eles restauraram o coração e a dignidade daquele padre. Isso é muito importante, né? O padre, ele está assim, fantástico, mudou, converteu. Agora é você, minha querida Viviane, vem cá. Comunidade Palavra Viva, agora quando Dom Orani esteve para prestar contas, esteve na comunidade, onde fizeram uma via sacra, onde eles têm a comunidade, onde foi uma experiência muito rica para aqueles que acompanharam Dom Orani na Itália, próximo de Roma. Bom, meu nome é Viviane, né? Eu sou da comunidade Palavra Viva, que é uma comunidade de Minas Gerais, e eu posso dizer que um dos maiores presentes que João Paulo II nos deu foi o arcebispo que hoje está lá e que nos acolhe na Arquidiocese de Diamantina. A comunidade Palavra Viva, ela nasceu há 18 anos atrás, e nós tivemos a graça de, desde o início, o arcebispo, até então, na época, hoje já falecido Dom Paulo, ele acolheu a comunidade com 3 meses, né, de fundação e nos acompanhou o tempo inteiro. Então, há alguns anos atrás, aproximadamente 6 anos, Dom Paulo ele se tornou emérito e no nosso coração nós já tínhamos um carinho muito grande de João Paulo II, né? E nós recebemos a visita de Dom Manuel Pestana, também já falecido, e o nosso fundador partilhando com ele, né? Olha, nós vamos ter troca de bispo agora, isso para a nossa comunidade ainda muito nova, gera algo no coração. Aí Dom Manuel Pestana falou assim: João Paulo II não deu um bispo tão bom para vocês, então peço a intercessão dele para o próximo bispo, para o próximo arcebispo. E a nossa comunidade rezou mais de um ano pedindo, né, a intercessão de João Paulo II, e ele nos deu um arcebispo lá na nossa arquidiocese fantástico, que é Dom João, que nos acolheu. O primeiro dia que ele chegou na arquidiocese, o primeiro lugar que ele esteve foi na nossa comunidade, antes mesmo de ir até a cidade sede da arquidiocese, e Dom João nos acompanha com um carinho muito grande. Então hoje nós temos, né, membros lá, como várias comunidades, o nosso fundador está lá, né, em Roma, para este momento tão alegre para nós, e assim, podemos dizer que a nossa comunidade, ela caminha muito junto com São João Paulo II, né? Tem uma frase do Moisés que a nossa comunidade nasceu aos pés de João Paulo II, mas poderia dizer que junto com vocês caminhamos juntos com ele e iremos com a fé da intercessão dele, porque certamente ele não para, também temos essa certeza, continuar agora ainda mais com São João Paulo II, clamando essa intercessão por nós, tantas graças que eu nem teria como citar. Aqui eu me lembrei de estar aqui, foi esse grande presente do nosso arcebispo que temos lá, mas poderíamos citar aqui inúmeras graças deste santo, que hoje para nós, né, já era santo, mas que hoje para nós todos o reconhecem como santo. Mais uma vez, São João Paulo II. Já foi a na Europa, né? E quando o Dom Orani pediu para trazer a comunidade, nós queríamos, da longa experiência que ela teve já em São Paulo, em outros lugares, e ali na região do Vicariato Oeste, realmente estão fazendo nas paróquias, também convertendo muitos sacerdotes. Não podia faltar também aquele que é apaixonado por João Paulo II, deu até
um nome para um dos seus filhos. Não precisa falar o nome, né? Obrigado, viu? Eu estava preparado, Vanete. Ele ainda falou, se prepara que... Bom, queridos, em 91, eu não sei se vocês sabem, do Encontro Mundial de João Paulo com as famílias, no Maracanã, ele veio para o meu casamento com o André e você... Oi? 97, exatamente, eu falei 97. Então, em 97, e vocês foram convidados, porque na semana seguinte nós casamos. Então, na verdade, o Encontro Mundial das Famílias foi só um pretexto para eles virem abençoar o meu casamento e do André. Tirando essa pequena brincadeira, na verdade, o encantamento com João Paulo II começou quando nós fomos em 2000 na Jornada Mundial da Juventude. Nós nem sabíamos o que era a Jornada Mundial da Juventude, para falar a verdade, a gente não sabia nem o que era igreja até ter ido em Roma e visto aquela maravilha que foi, né, o ano 2000, a Jornada Mundial da Juventude. Como todas as comunidades, né, não é um privilégio da Shalom, nem da Palavra Viva, na verdade João Paulo é o grande pai das novas comunidades, né? E claro, a comunidade Pequeno Rebanho também se sente filho desse pai, porque nesse jubileu nós não pensávamos ainda em fundar, porque a gente não tinha essa ideia, não sabia nem o que era a igreja, quanto mais pensar em fundar alguma coisa. E o tema dessa jornada era justamente aquilo que já apontava, e a gente não sabia. Claro que depois, fazendo a memória, fazendo a leitura da história da comunidade, o tema era: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele aponta para o nosso mistério cristológico da encarnação. Nosso ser pequeno, da comunidade ser pequena, é justamente o Deus que, sendo Deus, se encarna, se faz pequeno. Então nós somos chamados a assumir a humanidade com todo o seu potencial, mas também com todos os seus limites, percebendo que na humanidade não tem uma barreira para a entrada no céu, mas pelo contrário, o caminho da entrada para o céu. Então João Paulo ele é decisivo na nossa vida, ele entra de uma forma que nos faz apaixonar. Na despedida, na tua vergata, eu acredito até que alguns possam estar lá, ele fala bem claro, né, que nós não tenhamos para os jovens, né, e esse cara, mesmo para aqueles que não estavam lá, é uma palavra para a juventude, né, que nós não tivéssemos medo, assim como ele, assumindo o seu pontificado, ele abre com essa frase, mas lá também ele vai dizer para os jovens que nós não tivéssemos medo de sermos santos. E eu lembro perfeitamente que ele deu um evangelho. Cada jornada tem uma lembrança, né? Acho que Bento deu um Yucat. No nosso tempo, quando nós fomos, nós ganhamos um evangelho. E tem até a assinatura de João Paulo II. E ele falava assim: levem agora essa palavra para os países de vocês. Preguem, testemunhem essa palavra. E eu acreditei nisso. Eu já era abusado, eu falei assim: agora o Papa mandou, meu filho, agora eu vou falar. Então, assim, ele está diretamente ligado à nossa história, ao ponto de, como o Dom Roberto falou, nós queremos homenageá-lo no nosso primeiro filho, né? Então, nosso primeiro filho se chama João Paulo, em homenagem a João Paulo II. E podíamos falar mais de experiência, mas eu acho que tá bom, né? A minha experiência pessoal com João Paulo II é muito grande. Primeiro porque em 1980 nós ficávamos primeiro frustrados na preparação da sua visita ao Brasil e a São Paulo especificamente, porque era o período da ditadura militar e Mosteiro São Bento, do lado de São Bento, Estação São Bento do metrô, era o local mais procurado, uma Praça da Sé, para as manifestações públicas, sindicatos, somente dos bancários e outros. Então nós fomos visitar, ficamos felizes da vida que nós íamos receber na nossa casa João Paulo II. E depois de 3 meses veio o resultado de Roma, que não poderia ser naquele local, porque havia risco, seria muito perigoso, porque o mosteiro estava muito exposto, não tinha condições. Mas, para nós ficarmos tranquilos, porque entre os 3 mosteiros que nós temos em São Paulo, o do Morumbi tinha aprovado. A única coisa, nós tínhamos que fazer uma mudança no campo de futebol dos alunos e transformar num heliporto. É evidente que em 5 minutos nós transformamos o campo de futebol num heliporto. E segundo,
estavam dispensados a segurança, e quem iria fazer a guarda de honra, a descida do helicóptero, eram os monges jovens. Eu era jovem, eu já fui jovem. Então nós fazemos parte. E foi bonito quando ele desceu, ele foi cumprimentando todos nós, e viu aquele bando de monges, e na cabeça ele tinha só a congregação brasileira, com 4 abadias. Ele disse: mas com tantos jovens, por que vocês não fazem fundações? Aquilo gerou uma confusão danada, que um monte de bispo pegou o abade, e é evidente que daí foi espalhado pelo Brasil inteiro, né? Porque daí o meu grupo teve que fazer fundações em várias partes do Brasil. Quer dizer, o espírito missionário desse homem, né? A beleza, a imagem, nos 3 dias que ele passou na nossa casa, todos os momentos que nós tivemos a oportunidade de se aproximar, sempre foi no genuflexório, na capela. A imagem que sempre ficou na minha cabeça, João Paulo II prostrado diante de Jesus sacramentado. Passou anos, 1994, daí estudando em Roma, trabalhando em Roma, na Basílica São Paulo fora dos muros, onde João 23 declarou Concílio Vaticano, lá é um território beneditino, nós administramos para o Papa desde o século VIII a Basílica, e guardamos, graças ao bom Deus, as relíquias de São Paulo, né? Então, eu sou bem doido, mas também Deus também já foi assim. Ele, nossa, foi extremamente generoso na minha vida, das possibilidades que eu tinha, né? Em 1994, como capelão de Basílica, fui convidado a participar da missa no dia do meu aniversário de ordenação, na capela privada de João Paulo II. E quando o cardeal Diniz, hoje, que é o cardeal de Cracóvia, era o seu secretário, abriu a porta, e eu ainda fui com medo, porque no dia anterior, quando ligaram, era uma freira religiosa espanhola, e eu pensei que era um trote da colega lá da faculdade, da universidade, porque ela me falava umas coisas que eu falava estranho, impossível. Daí eu, com muito medo, fui falar com o meu abade e disse: olha, mandaram que eu esteja às 6h30 da manhã, lá na porta de bronze, eu tenho que levar uma túnica X e uma estola X. Ele falou: faça o seguinte, se é uma peça que estão pregando em você, só eu fico sabendo. Então você não conta para ninguém. E eu não contei para ninguém. E ele disse: para facilitar a sua vida, eu vou contratar um táxi, 6h30 você esteja na nossa porta, você já vai lá e fica quieto. Quando eu cheguei na Praça São Pedro, tinha um monte de senhoras de preto, senhores de terno, e umas meia dúzia de padre, inclusive estava aquele padre do movimento sacerdotal, Padre Bob, né? Ele eu reconheci, e o pessoal foi entrando, eu fiquei com medo que fosse barrado, eu deixei para ser o último. Aí quando todo mundo entrou e eu vi que não tinha ninguém aí para zoar da minha cara, eu perguntei para o guarda, ele disse: pode entrar. Eu falei. Daí me conduziram para o elevador, levaram para o gabinete do Papa, e daí o secretário foi explicando quantos metros a gente podia, se podia falar, se não podia falar, como é que a gente ia se comportar na concelebração, depois da concelebração o café, aquela coisa toda, e era verdade. Mas o bonito, aquela imagem que eu tinha de 1980, quando eu entrei na capela, eu já tinha um pouco mais de idade, ele também, mas ele estava de joelhos, ali, rezando. Celebramos, terminou, ele veio cumprimentar e estava com o dedinho engessado. Perguntei: Santo Padre, o senhor machucou? Eu falei: é coisa de criança. Eu fui entrar no carro e bateu. Essa é a maneira linda do carro. E foi passando anos, depois a gente foi nomeado para o Rio de Janeiro, como abade, e daí as audiências naturais, e a última, 2004, setembro, Pastor Gandolfo, ele já na cadeira, sem poder levantar, mas nos atendeu, deu a bênção e disse: seja bom pastor, não abandone as suas ovelhas, seja fiel. Essa foi as últimas frases para a minha pessoa, João Paulo II. Fora que ele tinha feito uma belíssima, com muita dificuldade, uma linda homilia para nós, éramos todos jovens, mas que estávamos assumindo uma coisa nova.
Então, para isso, nós temos que ter realmente um coração muito forte, né? E João Paulo II nos dá a festa da Divina Misericórdia hoje. E o Papa Francisco, pegando carona em tudo isso, ele disse: se alguém tem problema de coração, qual é o medicamento que tem que tomar? Misericordina. Então, olha, em menos de 24 horas, quase 48 horas, a Marlene teve que organizar tudo isso. Provavelmente seu coração esteve muito agitado. Então, mas mesmo assim eu faço. A não ser que não queira, eu dou para o diabo. Eu passo a misericordina, eu passo uma relíquia de Santa Faustina e mais uma relíquia de Santa Faustina para a nossa anfitriã. Para ter uma próxima. Da misericórdia. Só queria mostrar para vocês ali um quadro, né? Acho que todo mundo já viu, né? De São João Paulo II. E pedir mesmo que ele nos ajude a seguirmos firmes nesse caminho ao qual nos chamou, caminho de santidade, né? Na ocasião, o Papa também lá em Castel Gandolfo, já muito doente, eu estava lá e ele foi celebrar a missa. Ele estava na cadeira de rosa, depois ele se levantou e foi abençoando o povo. A Anja Bebel estava lá comigo, eu estava assim na metade do lado esquerdo, e ele vinha, e eu fui chegando para frente, e agora eu me ajoelhava, ele pôr a mão em cima de mim. Só que o povo do outro lado puxou ele para lá. Aí eu fiquei de joelhos, fiquei olhando, e ele foi, né, de costas. Fiquei assim, meu Deus, nunca mais eu vou conseguir, né, um momento desse para ele tocar em mim, colocar a mão na minha cabeça. Vocês acreditam que de lá de longe ele olhou para trás, voltou sozinho e me abençoou. Oh, glória! Naquele dia, eu fiquei como se tivesse, a sensação é que como se eu tivesse tomado um banho de água sanitária. Por dentro, eu me sentia tão pura, tão limpa, mas tão, assim, sabe? Uma vontade de fazer o bem tão grande. Passei o dia inteiro só pensando, né, nesse momento maravilhoso, e até hoje eu penso nele e tenho certeza que ele vai nos ajudar, todos nós. São João 23, São João Paulo II, São Roberto. Não esquecer que agora, se nós acreditamos na santidade e queremos realmente ser homens e mulheres da paz, junto com os nossos santos, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai.